Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Meus amigos, antes de continuar o vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe, faça o possível para nos ajudar. Vou regravar o vídeo, tá? Que o YouTube derrubou o vídeo, tá? Sobre porque eu toquei em algumas feridas, tá? Então, no vídeo eu falava sobre uma palavrinha que eu vou usar um código aqui. Depois você pergunta para mim lá no CP, tá? Os meios para o CP acontecer, ok? E por aí vai. Bem, mas eu pergunte lá depois lá e tal o que foi que aconteceu e eu lhe explico lá, porque o YouTube eles deixam tudo que não presta passar, né? Mas quando a gente começa a falar a verdade aqui, eles... você quer ajudar o canal robsonrmt@gmail.com, pare o vídeo aí e diga: eu quero ajudar, eu vou apoiar esse canal. Muito bem. Eu vou abrir aqui um leque de entendimento a respeito do que é esse aspecto, tá? E aí eu vou tentar aqui esclarecer, porque ontem no vídeo eu fiz, né, uma explicação sobre como você entender esse aspecto do mundo físico, né, da physis, da healer, né, compreendendo o que significa natura naturata, natura naturans, né, e o que se pode dizer da substância e da essência de todas as coisas, ok? A primeira compreensão que a gente tem que ter é que a gente precisa sair da infantilidade, né? A infantilidade, eu falo sempre, ela é proposital, colocada no mundo pelo controle, né, das religiões chamadas religiões abrâmicas, que é, tá, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, etc. Então, você vai durante esse vídeo entender por que você precisa conceber essas ideias e tirar algumas fantasias da cabeça, que é o que o espiritualismo, espiritismo, esoterismo, hermetismo e mucadismo fazem por aí. Porque, veja, às vezes as pessoas dizem assim: eu não quero ter religião, mas ela ainda está com a cabeça da espiritualidade dentro dela, ok? Do espiritualismo. E aí é difícil você sair de uma situação se você não muda a sua maneira de raciocínio, ok? Então vamos entender que, por exemplo, quando Jesus falava convertei-vos, a palavra conversão, tá, que é vertida nos textos como e que vem no original como metanoia, quer dizer, mudem a mente de vocês, expandam a mente de vocês, e é isso que ele quer, ok? Dito isso, eu vou logo aqui para um texto,
para a gente iniciar esse vídeo. O Evangelho segundo Tomé, que é um texto de Nag Hammadi, tá? É um daqueles evangelhos chamados gnóstico. Ele diz o seguinte, olha só. No versículo 2, Jesus vai falar isso aqui, ó. Jesus disse que aquele que procura não deixe de procurar até que encontre. Primeira regra, tá? Aquele que procura não deixe de procurar. Tá certo? E aí, eu vou sempre chamar a atenção de vocês, porque esse canal, ele surgiu porque nós somos buscadores, pesquisadores. Eu vou atrás de conteúdo. Muitas vezes, meus amigos, eu fico num pé no outro porque é tanta coisa que eu tenho que escolher que vídeo eu vou produzir, o conteúdo que eu vou produzir. Então, como o vídeo foi derrubado, porque eu falei sobre o CP, tá? E de como isso é feito, tá? A diminuição né, do povo, tá? Acho que você está entendendo, né? Então, é usado de vários mecanismos para isso. A elite global está... Por isso que o reset, meus amigos, é isso. Tem a tentativa de fazer com que o bolo fique um pouquinho menor. Tá? Então, você já está entendendo o bababá. Então, aí eu expliquei lá no vídeo o que é, e eu acho que é isso que eles não gostaram. Ok? Tá? E o meu canal nem monetizado é. Né? Então você vê o que eles vêm com esse negócio da desculpa, não, porque é assunto sensível, não pode ser tocado nesse assunto, porque... Tá? Mas vamos se deter aqui. Jesus disse, se você que está procurando, não deixe de procurar. É a busca, pessoal. Tem que buscar. Jesus disse isso. Tá? Então, a nossa busca é pela verdade. Tá? Então, quando nós usamos a expressão conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade não é o oposto da mentira, a verdade é o oposto da ignorância. Ignorância não quer dizer uma pessoa braba, ignorância é uma pessoa que desconhece a realidade existencial das coisas. Ok? Então, muito bem. Dito isso, né, vamos lá. Eles pensaram que eu vou me conter, não vou falar, tá? Aí Jesus diz o seguinte, quando encontrar, ficará perturbado. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa encontra a realidade, a verdade, a existencialidade, é se assustar. Ok? É se assustar. Tá? Porque às vezes a pessoa diz, meu Deus, aonde eu estou? O que aconteceu para mim estar nessa... Que mundo é esse? Tá? Então, é preciso que esse fato aconteça. Se você não se perturbar, é porque você não encontrou. Eu passei 30 anos da minha vida em religião. E hoje eu me despi disso tudo. Eu não sou ateu. Tá? Mas eu... E outra coisa também, eu não sou ateu e nem deixei de usar isso aqui, mas não como livro religioso.
tá? Mas com um material didático para exatamente mostrar aonde estão os erros. Ok? Porque nós vamos ver que o grupo Arconte, Elohim, tá? Então, entenda isso se você está chegando novo no canal. Arconte, Elohim, Anunnaki são os mesmos seres. Tá? Até que você me prove ao contrário, é assim que esse canal vai seguir. Ok? Porque tem muita gente por aí que começa a dividir, dizer, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um monte de invencionice, por sinal. Não? Então vamos lá. Então Jesus diz, quando encontrar, ficará perturbado. E quando estiver perturbado, ficará maravilhado. Olha só, você ficará maravilhado ao encontrar a verdade. E aí dominará tudo. Dominará tudo. Então você quer ter domínio sobre a realidade, Jesus está dando a dica aqui. Né? E Jesus lá nos evangelhos também fala uma coisa dessa, né? O mestre Jesus dizia o seguinte, busqueis e achareis, batei e vos será aberto, pedi e vos será dado. Correto? Então não há vida fácil aqui. Correto? Bem, dito isso, nós fomos educados pelo sistema das religiões que são dominadas pelo Enlil, tá? Que são dominadas pelo Enlil. O Enlil, tá? Ele é o Yaldabaoth, ele é o Javé, ele é o Alá, ele é o Brahma, ok? Então perceba isso. Se você assistir os outros vídeos, você entenderá isso aqui. Então, o sistema religioso Lyrain, que ele implantou como arte dominadora, tá? E que está no fundo desses conflitos, ok? No fundo desses conflitos, porque o povo do vitimismo, que eles acham que sempre eles foram vítima, eles estão matando milhares de civis nessa guerra insana deles lá. Desde 47 houve um tratado da ONU que disse, olha, esse vai ser o Estado de Israel, esse vai ser o Estado da Palestina e Jerusalém será a capital, tá, administrada pela ONU. Nunca implantaram o Estado de Israel, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Nunca implantaram o Estado da Palestina. O Estado de Israel implantaram. Porque eles têm no bolso a maioria dos governos do mundo, pessoal. Eu volto a dizer, parte deles são a elite dominante do mundo todo. Parte das 13 famílias são eles que estão dominando. Tá? Então você vai encontrar pessoas desse grupo étnico e religioso na Ucrânia, o presidente da Ucrânia, por exemplo, né? Lá na Rússia, na Polônia. Foram eles que criaram sistemas de socialismo, capitalismo, todos esses ismos que vocês podem enumerar, tá? Nazi, face, tudo isso
foi criado por eles. Ok? Eu vou fazer um outro vídeo logo depois, e eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês assustadora, que vocês vão descobrir como eles foram capazes de financiar o H, que eu não posso falar esse nome aqui, porque caiba de novo, tá? Para forçar que desse grupo fossem forçados a vir da Europa para ir lá para... Tá? Então existe um movimento por trás das religiões todas, que eles estão infiltrados em todas as religiões. Todas. Existe aquilo que é chamado de política sionista. Tá? Então as religiões nos ensinaram a separar o mundo espiritual do mundo material. Tá? É assim que eles ensinam, né? Então eles começam dizendo para a gente, olha, você não tem como entender Deus, você não tem como entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual, que é a mesma ideia platônica do mundo das ideias, você não tem como conceber. Né? Aí eles cantam aquela música, todo o universo se formou no seu falar. Antes que haja o houvesse, tu eras Deus, te manifestastes do crente ao ateu, ninguém explica Deus. É assim que eles cantam, e isso causa arrepio em a gente, porque a gente fica, oh meu Deus, é verdade, e levantamos a mão, e glorificamos, e batemos o pé, e falamos em línguas estranhas, e sabe, aí vamos fazer. Por quê? Porque eles querem que você continue acreditando que essa realidade aqui é o que eles dizem dentro da teologia deles. Tá? Aí eles confundem a física e a metafísica são separadas, não são. A physis, a Hille, tá? Não pode ser separadas. Por quê? Porque para eles o mundo espiritual, os seres são espirituais, são etéreos, são inorgânicos, não físicos. Então, eles dizem tudo isso para você, para dizer, olha, então você não tem como entender o mundo espiritual, que é uma mentira. Porque quanto mais você cai nessa fantasia, quanto mais você entra na ilha da fantasia, quanto mais você cai nesse joguete, mais eles têm controle sobre você. Tá? Aí eles vão dizer, não, o mundo físico é isso aqui. São as pessoas que têm a matéria, os seres são orgânicos, não são seres espirituais, são seres materiais. Então, eles enganam as pessoas usando essa técnica de separar uma coisa de outra. Tá? Quando veio, com a chegada da física quântica, a gente descobriu que o mundo é feito de luz, som e movimento. Tá? Então, o mundo é feito as primeiras matérias do mundo são luz, som e movimento. Portanto, é feito de luz, é feito de energia, frequência e vibração. Então, quando você fala dessas realidades, você tem que deixar de usar termos como
desencarnar, morrer, porque na verdade o que acontece é uma transformação. Então, use a palavra, o fulano passou para o processo de transformação. A pessoa passou para uma outra frequência e vibração. E geralmente as pessoas vêm para uma frequência e vibração que é o que nós chamamos de energia moroncial. Por quê? Porque ninguém, tá? Mas a pessoa continua com seu corpo que é parecido, mas não é igual. Tá? Continua com um corpo com organicidade, fisicalidade, corporeidade, nada no universo existe sem corpo. Tá? Ok? Então tudo tem corporeidade. Então o corpo físico passa por uma transformação e você passa a ter um corpo de novo. Idêntico a esse aqui, tá? Mas não igual. Porque para cá a frequência e a vibração mudam, ok? Certo? E aqui, nesse nível fractal, também tem corporeidade, tem fisicalidade, organicidade, tudo tem. O que muda é a capacidade que você vai passar por processo de transformações a nível de energia, frequência e vibração. Ok? Porque o universo ele é mantido a partir de luz, frequência, a partir de luz, som e movimento. Energia, frequência e vibração. Ok? Você está entendendo isso aí? Para você não cair na fantasia das religiões, que vão lhe alienar do mundo, que vão lhe alienar da realidade terrestre. Porque quando você vai entender isso agora no estudo, quando o Enlil, Jeová, Alá resolveu, né, que esse povo não foi embora. Tá? Em primeiro lugar, tem muita gente que acha o seguinte: bem, Robson, onde está o Enlil e o Enki? Esse pessoal morreram, já que eles eram seres orgânicos. Os Anunnakis eles não morrem, eles fazem mutação e transmutação, porque eles têm tecnologia para isso. Ok? Você jamais vai pensar que um ser desse, eles passam pelo mesmo processo biológico, porque eles são biológicos e alguns outros seres são préterbiológicos. Tá? Então, quando você entende isso, o que acontece? Os Anunnakis, Elohim, Arconte, eles são préterbiológicos. Então, eles fazem transmutação. Tá? Eles fazem transmutação. Uma transmutação que é a capacidade que eles têm de domínio sobre a energia, frequência e vibração. Sobre a luz, som e movimento. Ok? E, claro, eles eles têm conhecimento muito próprio do éter, da quinta essência. Ok? Do protoplasma. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Tá? E perdoem pelo tá, porque o tá, infelizmente, é vício de linguagem quando a gente está em frente à câmera ou com o microfone. Então, está acontecendo no mundo que está tendo um processo de transformação, já ia usar o termo, de transformação, tá? Em que as pessoas estão indo, tá? Algumas vão ficar retidas, não tem jeito, outras vão ascender,
Por quê? Porque vai começar a chegar personalidades no mundo material que eu vou chamar de personalidades virgens. Virgens por quê? Porque nunca encarnaram. Vocês vão ter essa nítida clareza com o nascimento das crianças a partir desse novo processo. Tá? E o que é que está amedrontando a elite? Tá? Você percebe que eles estavam numa guerra lá naquele lugar, né? Lá para lá, e já largaram para lá e estão para o outro lado aqui. E todo conflito é religioso. Tem a religião como pano de fundo. Né? Tá? Aí você vê as barbaridades acontecendo. E como eles são sempre as vítimas, esse grupo étnico, religioso, então eles... Né, nós somos vítimas, sempre fomos perseguidos na história, não. Mataram um monte de gente em Canaã. Mataram moabitas. Né? Mataram os cananeus, os heteus, os ferezeus. Vários povos, vários clãs acabaram. Por quê? Porque o Jeová lá, Brahma e Aldabaote queria impor que as pessoas adorassem a ele como o único Deus. Então eu sou o único Deus. É por isso que quando você lê os documentos de Nag Hammadi, você percebe que quando ele fala isso, eu sou Deus e não há outro, a Sofia grita para ele e diz: você está enganado, Samael. Por quê? Porque ele é o Deus dos cegos. Samael quer dizer Deus dos cegos. Por quê? Porque ele cega as pessoas. Para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Ok? Certo? E não vá pensando que o cristianismo não tem a influência do Alá, Javé. Tem sim. O cristianismo foi uma religião inventada e controlada pela elite da época. Ok? Eles fizeram uma infiltração com um cidadão chamado Paulo de Tarso, que ainda tem gnóstico, que cai na armadilha de dizer que Paulo foi a figura. Paulo foi o inventor do cristianismo, porque Jesus não inventou o cristianismo. Ele nunca nem teve essa ideia. Ele era um mestre, tá? O pai dele era um mestre também, inclusive do grupo religioso que estava em Nazaré, os nazireus, nazarenos, que eram um grupo de iniciados. Tá? E Jesus veio desmascarando a mentira, e ele colocou na boca ele transformou Jesus no Cristo, no Hamashiach. Tá? E vocês vão ver isso, sabe por quê? Porque basta você pegar a carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu nem queria mostrar isso aqui, mas vou mostrar, porque no final da carta, lá no capítulo 4, ele diz assim, no versículo 22, olha só: saúdam-vos todos os santos, especialmente os da casa de César. Qual César ele está falando? Do imperador. De quem ele era enviado. Então não é que Cristo, o Jesus não existiu, não. O Jesus histórico existiu. O problema é que eles manipularam tudo o que tinha sobre Jesus. Ok? Então vamos lá. Vamos lá.
Então, eu vou voltar aqui porque eu falei sobre mostrar aqui um negócio aqui para vocês, tá? Eu vou aqui mostrar aqui, ó. O tema é esse aqui, ó. Os Anunnakis ainda estão por aqui? Pergunta, tá? Aí, bem, eles vão aqui eles dizem o seguinte, aqui o escritor do artigo diz: aqueles que são espiritualmente, essa palavra espiritualmente é uma bobagem, né? Aqueles que mentalmente, eu vou mudar o termo aqui, tá? Mais abertos, que se ocupam com essas questões e que podem pensar além da borda do prato, em que a visão do mundo convencional é servida, geralmente assumem que os Anunnaki nunca deixaram a Terra. Ponto. Nunca deixaram. Ok? Mesmo que a maioria deles tenha se retirado há vários milênios, retirado, porque o que está na cabeça do povo é que eles voltaram lá para Nibiru. Isso é outra bacatela de mentira. Tá? Certo? Alguns permaneceram aqui para a vigilância e para influenciar em seus interesses, tanto Enlil quanto Enki. Enlil tem uma forma e Enki tem outra. Quem assistiu os vídeos sobre o Graal percebe que Enki e Enlil tem um conflito que está se acirrando, tá? Porque pensam diferente, tá? Enkitas e Enlilitas, certo? Enlil e Enki, obviamente, pertencem a esses grupos que ficaram por aqui. Eles querem expandir a sua influência tanto quanto possível sobre toda a humanidade. Primeiro, Enlil aproveitou a oportunidade para chamar a atenção de um povo que era tratado como uma classe secundária no Egito. Quem era? Os hebreus. Tá? E fez uso deles para seus interesses. E para isso, o que é que ele fez? Tá? Para isso, ele utilizou uma técnica muito simples. Qual foi a técnica, Robson? Ele usou o Akhenaton para instituir a monolatria para o deus Atum. Tá? O deus do disco solar. Presta atenção nisso. E ao colocarem isso, né, ele pegou um povo que estava lá, que era a mistura dos Apirus com os Ixos, e resolveu tirar de lá esse povo. E aí travou uma batalha. Alguns historiadores dizem que não há como comprovar a existência de Moisés. O que nós temos hoje é alguns documentos de uma pessoa chamada Mateto, que existiu mais ou menos naquele período. Tá? Mas ele fala que esse pessoal nunca foi escravo no Egito. É mais uma invenção. Por quê? Porque é complexo de vitimismo que eles têm, para não serem tocados em lugar nenhum. Não pode falar. Vocês não podem falar sobre isso. Porque, sabe, não pode. Tá? Porque eles são as únicas vítimas no mundo. Você sabe quantos negros morreram, quantos índios morreram, os nossos ancestrais primordiais? Não, né? É terrível, pessoal. Né?
Mas vamos lá. Vamos lá. Como já foi mencionado, ele usou para erradicar os cananeus, tá? Então não é de hoje que eles vêm eliminando grupos, tá? A fim de suprimir seu conhecimento sobre o Deus Supremo, sobre a fonte. Mais tarde, ele se esforçou para ampliar sua influência sobre o mundo por meio de um cristianismo pauliano, tá? Usando Paulo. Um cristianismo pauliano modificado. E da igreja que surgiu dele. Ok? Isso foi bastante bem sucedido, mas a longo prazo não, e na medida que ele queria. Portanto, ele mais tarde estabeleceu uma religião paralela, chamada Islã. É verdade que ambas as religiões, Deus é um e o mesmo. É um e o mesmo, Enlil, Javé, Alá e Aldabaoth. Mas não totalmente, porque nenhuma delas adora o Deus Supremo. Tá? Era do interesse de Enlil que ver qual das duas maneiras ele poderia usar para controlar melhor a humanidade. Também é ocasionalmente útil para ele jogar os dois contra o outro, de maneira maldosa. Aqui está maquiavélica, mas falar maquiavélica está ligando a Maquiavel, que não tem nada a ver. Tá? Certo? Enlil também queria erradicar outras religiões que tinham origens parciais em outras civilizações, tá? Extraterrestres concorrentes. Para isso, fez uso de ofensivas cristãs por meio de atividades de colonização e colonização missionária entre várias populações, além das guerras religiosas, certo? Além das guerras religiosas. Tá? Aí você vai descobrir como é que eles chegaram aqui, né? As culturas americanas foram conquistadas e destruídas, assim como as dos celtas antigos e a cultura nórdica, as populações africanas e outras. Na Índia e no leste asiático, Enlil teve menos sucesso com a igreja, mas teve sucesso com o Islã. Ele até usou o último para deslocar a influência da igreja, tá? Deslocar a influência da igreja, que o serviu menos bem do que serviu, até porque as antigas verdades cristãs gradualmente surgiram que ele queria manter suprimidas. Então começou a vir à tona várias coisas que ele queria que não viessem, então ele começou a descartar uma e outra. Então Enlil não tem pena de nada, ele não tem pena nem do Islã, nem dos cristãos e nem muito menos dos judeus. Tá? E se Enlil e os outros Anunnaki que estavam operando na época não estiverem mais em seus corpos multidimensionais? Não. Vamos parar com conversa de multidimensionais. O que houve foi que eles simplesmente fizeram transmutação. Eles têm a habilidade de transmutar os seus corpos. Tá? E, portanto, eles não envelhecem. Não há essa possibilidade. Não é que eles sejam seres inorgânicos. Tá? Certo? Multidimensionais. Né? Eles ainda poderão fazer maldades como entidades desencarnadas, não, transformadas. Por exemplo, influenciando outros que continuam a jogar esses jogos de seus interesses. Uma coisa interessante aqui no texto é que ele diz assim: por mais difícil que tais alegações
sejam de digerir, tá? Parece que a guerra cósmica entre Anunnaki e culturas outras extraterrestres, chamados extraterrestres, mais benevolentes, ainda está acontecendo. Claro que está. Nem todos os seres, nem mesmo os Anunnaki, são todos maus. É preciso a gente entender também essas coisas, tá? Porque um ser não nasce mal nem bom. Ele se constrói. E isso é uma lei cósmica. Ok? Então, ele continua fazendo esse... Tá? Ele quer controlar o tamanho, tá, da humanidade. Tá? Eles querem controlar o tamanho da humanidade. Ok? Você já entendeu, né? E, para isso, eles usam leis, tá, para que haja controle de natalidade, porque quanto menor, mais fácil de controlar. Você vê que o Brasil, atualmente, numa pesquisa recente, mostrou que houve uma diminuição enorme de nascimentos. Isto significa o quê? Significa que daqui a uns 40, 50, 60 anos o Brasil se tornará um país de idosos, o que é muito complicado. Por quê? Porque aumenta os que se aposentam e diminui a mão de obra, porque nós sabemos que quem mantém os aposentados são aqueles que trabalham, certo? Então, vejam como esse processo está, e foi tocando, né, e como eles controlam isso através de vários mecanismos, e foi isso que eu toquei aqui, e aí eu fui falar sobre tal, né, que isso vem ocorrendo, a perda de fertilidade, então eles estão controlando as coisas através dos donos, através dos Illuminatis, dos sionistas, dos Bilderbergs, dos maçons, etc., 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 que estão infiltrados em todos os governos, e aí tem outras coisitas mais que eu não vou poder dizer aqui para vocês, porque eles vão derrubar o vídeo, tá? Aqui eu vou só tocar num assunto pequeno que diz assim: por década houve relatos sobre uma cooperação altamente secreta entre os extraterrestres e os militares dos Estados Unidos para desenvolver armas novas e mais poderosas e manipular a humanidade biológica e psicologicamente. Isso está claríssimo, meus amigos. Claríssimo. Tá? Não tem nem o que discutir. Tá? Algumas coisas são muito pesadas aqui no texto, e eu não estou querendo tocar para evitar que o vídeo seja tirado igual tirar o outro. Tá? Nossa atmosfera não seria adequada eles estão falando de alguns seres, tá? Seres biológicos, pessoal, não é seres espirituais. Vamos parar com esse negócio de viajar na maionese. Seres espirituais, né? Esqueça, são seres biológicos, tá? Que eles teriam dificuldade de viver aqui na nossa atmosfera, porque não seria adequada à sua biologia, e eles não seriam totalmente resistentes às doenças humanas. Portanto, eles se adaptaram geneticamente ao seu próprio povo, tá? Ou os que permanecem aqui. Eles fizeram um processo de adaptação, resultando em uma espécie de mutação Anunnaki. Tá? Ok? Disse-se que os Anunnakis originais da Terra morreram com o passar do tempo.
Eles não morreram, eles fizeram transmutação. Ok? Disse que eles supostamente estão aqui há milênios e são mais indistinguíveis dos humanos da Terra. Exatamente, mas eles deveriam ter o poder real do mundo e funcionar como um governo sombra, que governa os governos mundiais nos bastidores. E é de fato o que existe. Eles fizeram transmutação dos corpos, eles não conseguem envelhecer. E há outro detalhe importante, é que há um equívoco muito grande quando se fala de Anunnaki, ao dizer que os Anunnaki são reptilianos. Tá? Porque como é que você vai dizer que os Anunnaki, Anunnaki, Arconte, Elohim são reptilianos? Se eles criaram a nós a imagem e semelhança deles. Então nós deveríamos ser répteis, né? Com cara de largato, olho puxado, fazendo isso aqui. Então não é verdadeiro isso. Isso é uma mentira. Isso também é muito usado para fazer com que a gente se amedronte. Os Anunnakis têm muita aparência conosco. Existem algumas diferenças sutis neles. Tá? Por exemplo, na altura, eles são bem mais altos, nas capacidades mentais, psíquicas que eles têm, tá? Eles sabem manusear a energia. Tanto é verdade que eles não estão propriamente aqui na Terra, eles estão em ambientes que eles escolheram para viver longe da superfície terrestre. Por quê? Porque eles não gostam de aparecer. E eles não criaram só os humanos, eles criaram outros grupos de seres. Isso precisa também estar claro na nossa cabeça. Tá? Então, quando você cai na onda desse negócio aqui, espiritual e material, que as religiões ficam fazendo para separar, né? Vale dizer que existe, na verdade, apenas mudanças de frequência e vibração da energia da luz. Tá? Nós somos feitos de luz, som e movimento. Tá? Entenderam? Então, eles ainda estão no controle da Terra. E aí, eles aparecem, muitas vezes, através de coisas do... Eles fazem colheita de almas, né? Você sabe disso, eu já falei sobre isso. Tá? Porque é uma forma de reset, é uma forma de diminuição, sabe? Controle. Né? E não só isso, mas também eles querem criar uma raça humana para frente, que seria uma espécie de homo deus, sair de homo sapiens para homens deuses. Por quê? Porque é preciso fazer alterações biológicas, elevação biológica. Né? E aí há um detalhe aqui que muita gente não sabe, mas o que é por que tem uma raça híbrida? Não só uma, há outras raças híbridas, mas de modo mais específico, há uma raça híbrida, que nós já falamos sobre isso aqui. Tá? Você preste atenção, a maioria dessa raça híbrida, eles não casam com outros grupos sociais. Eles se consideram especiais, raça escolhida, raça eleita, povo santo. Entendeu? Então, eles detestam os Goem. Eles se ajudam entre eles. Entendeu? Então, a raça híbrida, Enlil, Javé e Aldabaoth, essa figura única, o que é que lhe acontece? Ele faz esse controle, infiltrando esse povo em todas as nações para que se implante aquilo que eles têm como um objetivo, que é o sinarquismo. O pessoal falam da nova ordem mundial, mas a nova ordem mundial já começou há muito tempo. O que eles querem implantar agora é o sinarquismo. Procure saber o que é o sinarquismo.
tá? Enquanto que o anarquismo é uma coisa, o sinarquismo é outra, certo? E aí as religiões estão a serviço disso. Ok? Então, é preciso a gente ter em mente estas coisas. Tá? O surgimento do fundamentalismo religioso dentro do catolicismo, dentro do mundo evangélico, tá? Que estão virando de pé a cabeça em todo o planeta onde eles estão criando situações terríveis aqui no Brasil também. Tá? E aqui eu não estou falando de aspecto ideológico, político, não me interessa esse aí, mas é preciso a gente deixar claro isso aqui também. Porque, como diz um ditado, o segredo de aborrecer é dizer tudo. Então é preciso a gente entender isso aqui. Tá? Então ele começou uma infiltração muito grande para fazer o quê? Fazer com que esse fundamentalismo religioso cresça. Né? E aí eles começam a tentar dominar os governos. É o que está acontecendo no Brasil, é o que está acontecendo no resto do mundo. As velhas ideologias estão voltando. Por que estão voltando? Porque Enlil, Javé e Aldabaoth, que controla os muçulmanos, os judeus e os cristãos, está fazendo exatamente isso. Né? Vamos lá. Acho que você está entendendo, e eu espero que entenda, porque há uma suspeita de que eles toleram bem a radiação e até podem se alimentar dela energeticamente. Edward Snowden, vocês sabem quem é o Edward Snowden, né? Aquele que está preso lá, está morando no aeroporto lá na Rússia, tá? Porque a hora que ele sai de lá, ele é preso porque ele revelou um monte de coisas aí, tá? Que ficou famoso por suas revelações sobre o estado de vigilância americano, tá? Que os americanos vigiam o mundo todo. Estavam espionando aqui o governo brasileiro, estavam espionando o petróleo brasileiro. Tá? E aqui eu não quero que você se chateie, não, pelo que eu falar. Tá? Eu não estou falando aqui de ninguém, nem nada, mas vejam só. Aqui houve um plano orquestrado para fazer mudanças. E quem estava por trás dessa orquestração? Tá? Os maçons. Tá? Maçons. Então o que aconteceu? Fizeram todo aquele movimento, tiraram, vocês sabem, a presidente foi empichada, e aí o que é que acontece? Depois de muito tempo, vieram com um processo de lei dizendo que ela não cometeu crime nenhum. Quer dizer, tiraram uma pessoa que não cometeu crime nenhum. Reconheceram agora recente. Mas fizeram isso tudo por quê? Porque estavam sendo espionados pelos americanos e queriam o petróleo brasileiro. Porque a briga por causa desse negócio do petróleo é muito grande, gente. Tem muitos interesses em jogo. E aí assume o controle do Brasil um maçom, que resolveu fazer mudanças e entregar pedaços, tá? Junto com os militares por trás, porque os militares vêm por trás de tudo o que acontece no Brasil. Porque dentro das Forças Armadas tem muitos fundamentalistas religiosos e muitos maçons. Estão muito infiltrados dentro disso. Então, controlar Forças Armadas é algo primordial para a elite global. Então, tiraram, começaram a vender as áreas de petróleo do Brasil, tá? E aí resolveram apresentar ao mundo Messias. Olha como tudo é bem articulado e desenhado. Presta atenção, gente.
Não quero que fique ninguém chateado aqui. Mas se você quiser ficar nesse canal, fica. Se não quiser, sai. Não tem problema nenhum. Mas não quero ninguém aqui que não esteja disposto a examinar e tal. O que é que eles fizeram? O maçom que assumiu a parte do mandato da outra, aí o que acontece? Eles apresentaram para criaram um grupo chamado Lava Jato, com o objetivo, eles iam lá nos Estados Unidos, eram orientados pela CIA, pelo FBI, e vinham para cá, para o Brasil, fazer o que eles fizeram. A tentativa é destruir a política, desmoralizar a política. Para quê? Para que eclodisse alguém. Então eles pegam um camarada, que, se vocês observarem, tem no sobrenome a palavra Messias, apresentam ele ao Brasil com um discurso supostamente antipolítico, e aí, igual a Jesus, olhe só, igual a Jesus, que foi furado com uma lança no lado, tá? Ele recebe uma furada no lado. Vocês estão prestando atenção? E isso fez com que ele subisse ao grau máximo do Brasil. O que eles não tinham como noção era o que ele iria fazer. Ele saiu fora do controle. Tá? Enquanto isso, eles mantiveram o outro Messias detido. Porque eles pensaram o seguinte: vamos manter esse aqui detido, porque nós vamos... se esse não der certo, a gente tira esse daqui e vamos reapresentá-lo. Quem aqui julga nos tribunais? Geralmente há muitos maçons juízes. Tá? Tudo foi bem planejado, pessoal. Tudo foi meticulosamente planejado até esse momento que nós estamos vivendo. Tudo é bem planejado. Tá? Então, você que é de esquerda, de direita, parem de brigar um com os outros e abram os olhos de vocês. Porque esse é o pior besterol que existe na face da Terra. Tá? Muito bem. Então, também o Edward Snowden, né, informou sobre a vigilância americana, também deu informações sobre esses brancos altos. Quem é os brancos altos? Supostamente Anunnakis, tá? Arcontes e Elohim. As pessoas, elas precisam... Deixa eu falar uma coisa aqui também, que é muito... as pessoas precisam ir na raiz das palavras, tá? Primeiro, o que significa Elohim? Elohim deveria ser traduzido por Deus, mas há alguns que afirmam que o nome é poderosos ou simplesmente iluminados. O que é a tradução de Arconte? Arconte quer dizer arcai, governo, os governantes. É isso, tá? Porque senão você espiritualiza até os nomes. As pessoas espiritualizam nomes. Anunnaki, o que significa? Alguns traduzem como aqueles que desceram do céu à terra. Isso foi o Zacarias Sitchin que falou. Mas há outros pesquisadores que discordam completamente da tradução dele, né? Christian O'Brien, por exemplo, discorda, né? E nem chama de Anunnaki, chama de Ananage, tá? Os filhos de Anu, certo? Anu, quem é? É o El. Tá? Então, eu já falei também sobre isso. É só as pessoas seguirem um pouco o que eu venho falando, acompanhando, porque senão ficam... não entendem e depois vão... Tá?
Não é de forma alguma surpreendente que a mídia tenha reagido a essas declarações com ridículo. Outra pessoa que deu informações sobre essas coisas é o ex-ministro da Defesa canadense Paul Haley, a quem é um pouco mais difícil de ridicularizar. Alguns leitores podem descartar tais informações imediatamente, mas uma atitude mais sensata é pelo menos ouvi-las e pense nisso. Só então podemos nos aproximar de um julgamento objetivo. Afinal, o ridículo é o método antigo de encobrimento das coisas. Então, eles procuram ridicularizar as coisas exatamente para desacreditar. Então, o Haley, né, que é um nome em inglês, disse algo que outras fontes também afirmaram. Extraterrestres positivos não intervêm na bagunça da nossa Terra, porque respeitam o nosso suposto livre-arbítrio. Isso é estranho, porque nesse caso estariam respeitando a liberdade de vontade dos malfeitores e não das vítimas. Para colocar de forma bem exagerada, não vou salvar a sua vida porque respeito o livre-arbítrio do seu assassino. Por que eles não intervêm? Aí é que está, né? Pelo suposto livre-arbítrio. Só que isso aí quer dizer, eu não vou intervir lá na guerra. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio dos que estão matando e o livre-arbítrio dos que estão morrendo. Isso é justo? É claro que não. Tá? Isso é inaceitável e simplesmente não pode ser assim. A única possibilidade é que até agora os extraterrestres negativos sejam ainda mais fortes. Mas o karma também pode estar desempenhando um certo papel no destino das vítimas. Por quê? Eu já falei sobre a roda de Sansara, sobre o karma, sobre por que eles ficam punindo as pessoas através dos tempos. Tá certo? Ok? Muito bem. Há aqui um texto muito interessante, tá? Mas eu nem vou ler, eu vou, né, saltitar aqui para que o vídeo não fique grande, porque o outro vídeo que foi tirado tinha 1 hora e 41 minutos. Tá? Os textos antigos do Antigo Testamento falam que os homens das primeiras gerações adâmicas, tá, viviam centenas de anos, em alguns casos quase atingiam a idade de 1000 anos, como exemplo Matusalém, Noé e Enoque, que foram alguns dos principais patriarcas pré-diluvianos, só que eles eram híbridos dos Anunnaki. Mas Sitchin faz uma revelação perturbadora. Segundo ele, as primeiras civilizações humanas aprenderam a fazer cálculos baseados numa média orbital entre Nibiru e a Terra. Como os Anunnakis controlavam seu tempo, baseado na órbita do seu planeta, os homens foram instruídos a fazer cálculos com esse referencial. A primeira grande civilização pós-diluviana, a Suméria, dominava complexo sistema matemático elaborado pelos Anunnaki para aplicação na Terra, onde o dígito 1 correspondia a 60 unidades. O atual sistema cronográfico entre 1 hora e 60 minutos é igual a 3.600 segundos. Tá? É baseado nesse modelo. Portanto, o ciclo de vida dos primeiros homens adâmicos, segundo o padrão, poderia ter durado alguns milhares de anos. Essa característica genética foi mantida até as primeiras dinastias egípcias, quando então começou a deteriorar, porque o próprio relógio biológico dos Anunnaki ficou debilitado pela vida neste planeta. Então, aqui está o grande X da questão. Tá? Hoje nós sabemos que eles comeram 1000 anos da história do planeta. Né? Então,
Eu volto a insistir com vocês. Tá? Esses seres, eles fazem processo de transmutações de corpo. Tá? Então, eles transmutam o próprio corpo, transmutam porque eles sabem manusear a energia, a frequência e a vibração. Ok? E se ocultam usando, porque eles têm características parecidas com dos humanos. Então, eles às vezes são muito difíceis de ser percebidos quando eles aparecem, porque eles vivem dentro de um sistema, tá, que é oculto. Por quê? Porque eles não conseguem estar muito exposto à nossa atmosfera. É por isso que muitos seres, quando vêm à Terra, eles passam muito rápido e vão embora. Por quê? Porque eles não conseguem dominar aqui a nossa atmosfera. Pior ainda é porque eles são de fragilidade de doenças. Ok? Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque quando os Enlil usou aquele pessoal lá para dominar, tá? E vocês sabem de quem eu estou falando, né? Quando eles usaram os hebreus lá para sair lá do Egito, com os Ixos, com os Zapirus, e fizeram tudo o que fizeram e continuam fazendo até hoje. É preciso a gente entender uma coisa aqui, tá? E é isso que eu quero mostrar a vocês agora, ok? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês entenderem aqui no final do vídeo essa questão, ok? Aqui, ó. Quando, na época de Jesus, esse aqui é a Palestina no tempo de Jesus. Então, vamos lá. Eles mudaram o nome de Canaã para Palestina, tá? Então, veja, aqui tinha a Judéia, onde viviam os judaítas. Aqui tinha a Samaria, onde viviam os samaritanos, que eram também, tá? É bom que se diga, eles eram também semitas e eram discriminados pelos judeus. E eles aqui tinham um Pentateuco ou uma Torá diferente dessa dos judaítas aqui. Tá? Olha só. Né? E bem aqui tinha a Galileia, que era muito discriminada porque eles consideravam que aqui tinha muitos goim, tá? Morava muitos goim, pagãos. Era chamada de Galileia das Nações. Por quê? Porque aqui era uma mistura étnica muito grande. E é exatamente aqui que Jesus vai viver, na Galileia, tá? Em Cafarnaum e em Nazaré. Então, se você perceber isso aqui, você vai entender que Jesus era um palestino e não um israelita. Ok? Primeiro, olha, em 1946, o Oswaldo Aranha propôs que se constituísse o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Não aconteceu. Aí deram o pedaço para Israel. Ok. Aí já em 1947, criação de Israel. Está aqui, ó. Tá? Aí deram isso aqui para Israel, olha aqui, ó. Tá? Então isso aqui, em 1947, era o Estado de Israel. Ok? Ok. Se ficasse aí, tudo bem. Mas aí, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, a expansão de Israel. Olha só o tanto que Israel se expandiu, tomando terra dos palestinos. Tá? Aqui é a faixa de Gaza, onde está acontecendo aquela guerra. Tá? Esse pedacinho aqui. Ok? Aí, em 67, olha só o que, depois da Guerra dos 6 Dias, o que eles fizeram. E aí, em 2011,
situação atual com os territórios palestinos isolados. Olha só o que eles fizeram. Tiraram mais terra dos palestinos, isolaram alguns aqui na Cisjordânia, tá? Aonde tem parte branca é a parte de Israel, e aonde está a parte avermelhada é a parte dos palestinos. Olha aqui, Gaza, o tamanho que ficou, e olha aqui a Cisjordânia, o tamanho que ficou. Esse aqui é o X da questão. E o que é que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando que antes de você falar sobre a guerra, você olhe os meus vídeos, você vai perceber que esse povo é um povo que nasceu orientado por um Deus maléfico, mau, arrogante, prepotente, que se chama Jeová, Javé, Yahu, Alá, Brahma e Aldabaote, é o mesmo ser. Então, o que nós estamos vendo é mais uma guerra para, desculpe o que é real, é forçar a saída completa de mais de 2 milhões de palestinos que tem lá, tá, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que são palestinos que são judeus, palestinos que são cristãos e palestinos que são muçulmanos. Certo? Para você ver como o Enlil e Aldabaote, Jeová, está no controle e está fazendo todo esse escarcéu no mundo. Se você não conseguir despertar, meu querido, saia dessa ilusão de espiritualidade e materialidade, são duas coisas diferentes, porque você está caindo no conto da carochinha, que é exatamente o que as religiões querem que você faça. Ok? Aguarde que eu vou voltar com outro vídeo ainda hoje, para que a gente faça um apanhado de muita coisa aí que é importante a gente descobrir, tá certo? Tá? E não esqueçam, eu vou fazer um vídeo sobre como quebrar os acordos com os senhores do karma. Tá? Vou fazer. Vou lhe ensinar como fazer essa quebra de acordos para que você se liberte, para que a transformação ocorra e a gente chegue no mundo da fonte do pleroma. Lá nós teremos um outro corpo, um corpo de luz, mas corpo, tá? Não é filamento de energia, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.